Resumo semanal da novela Coração Acelerado, 9 a 14 de fevereiro, o plano de Nayane e a confissão de crime que mudou tudo. Segunda, 9 de fevereiro. O motor do avião começa a tossir alto e o cheiro de queimado invade a cabine num segundo. O pânico nos olhos de João Raul é real. Ele sente a morte soprando no pescoço enquanto a altitude despenca rapidamente. Mas o que ele não imagina é que o desespero dele é o combustível para o sorriso escondido de Nayane. Ela planejou cada detalhe dessa queda livre. Enquanto o avião treme e o solo se aproxima em uma velocidade aterrorizante, o destino de João Raul parece selado em uma armadilha de metal e fumaça no meio do nada. Ele olha para Nayane buscando conforto, mas encontra apenas um olhar gélido, uma máscara de falsa preocupação que esconde uma mente brilhante e perversa. A queda não é um acidente. É o início de um pesadelo arquitetado para isolar João Raul do mundo e deixá-lo vulnerável nas mãos de quem ele mais deveria temer. A tensão explode no ar e o silêncio de Zilá é cortante como uma lâmina. Ela caminha com pressa, o coração batendo na garganta enquanto atravessa o caminho até a casa de Eliomar. Onde está Laurzinho? O sumiço do rapaz não é apenas uma ausência, é uma ferida aberta que arde na alma dela. Zilá sabe que cada minuto longe dele é um minuto de perigo iminente. Ao chegar na porta de Eliomar, ela não bate, ela exige entrada. O olhar dela varre cada canto daquela casa procurando por um rastro, um cheiro, qualquer coisa que prove que ele esteve ali escondido. O medo de perdê-lo para sempre está transformando a doçura de Zilá em uma força bruta e desesperada. Ela confronta Eliomar com uma fúria contida, os olhos fascando enquanto o vazio da resposta a consome por dentro. Zilá sente que o tempo está escorrendo pelas mãos e que a Laurzinho está se envolvendo em algo que nenhum deles poderá controlar. Enquanto isso, o clima entre Agrado e Janete atinge o ponto de ebulição, mas não da forma que Janete esperava. Ela busca a redenção, busca o calor do perdão, mas encontra um muro de gelo intransponível. Agrado não consegue esconder a mágoa que transborda em cada palavra e em cada gesto de afastamento. Ele olha para a mãe e não vê o porto seguro que precisava na infância, vê apenas as cicatrizes que o passado deixou marcadas em seu caráter. O tempo é o que ele pede, mas o que Janete ouve é um adeus silencioso e doloroso. O perdão não é um botão que se aperta por conveniência, e Agrado deixa claro que sua alma ainda está em carne viva, exposta e sangrando. A rejeição dói mais que qualquer discussão aos gritos. Janete se sente pequena, diminuída diante da dignidade ferida do próprio filho, e o abismo entre eles parece se alargar a cada suspiro pesado que ecoa naquela sala fria. No submundo dos negócios escusos, a Laurzinho resolve mostrar os dentes e provar que não é mais um peão no tabuleiro alheio. O confronto com Rony e Bar é tenso, carregado de ameaças implícitas que fazem o ar pesar. Ele pressiona, ele exige respostas e não aceita as desculpas esfarrapadas que os dois tentam empurrar. A Laurzinho sabe que está lidando com cobras, mas ele decidiu que será o encantador. A ganância nos olhos de Rony e a hesitação de Bara mostram que o terreno é fértil para uma traição em massa. A Laurzinho quer o controle, quer o poder que lhe foi negado, e ele não se importa em pisar em quem for necessário para chegar ao topo dessa pirâmide de lama. O perigo é o seu oxigênio agora, e ele está jogando um jogo onde a derrota significa o esquecimento total ou algo muito pior. No meio desse caos de emoções e perigos, Leandro surge com um pedido que parece simples, mas carrega segundas intenções em cada sílaba. Ele quer uma carona com Agrado para Goiânia. Por que agora? Por que justamente com Agrado, que está com os nervos em frangalhos após o embate com a mãe? Leandro sabe o que está fazendo. Ele observa Agrado como um predador observa uma presa cansada. A estrada para Goiânia promete ser longa e carregada de revelações que podem mudar o curso da vida de ambos. Agrado, tentando fugir de seus próprios fantasmas familiares, aceita o passageiro sem saber que está colocando um espião, ou talvez um aliado perigoso, dentro do seu espaço mais íntimo. A viagem não será apenas sobre quilômetros rodados, mas sobre as verdades que serão ditas entre quatro paredes de metal em movimento. Enquanto a poeira baixa na estrada, Nayane saboreia o sucesso parcial de seu plano. O pouso de emergência na fazenda do avô não foi sorte, foi precisão cirúrgica. João Raul está atordoado, o corpo tremendo pelo choque, enquanto ela finge ser a heroína que o salvou do desastre. O isolamento da fazenda é o cenário perfeito para a manipulação final. Ali, longe de olhos curiosos e da lei, Nayane pode moldar a realidade de João Raul da maneira que bem entender. O avô dela, uma figura que impõe respeito e medo, é a peça que faltava para encurralar o rapaz. João Raul acredita que sobreviveu a um acidente quando, na verdade, ele acaba de entrar na gaiola mais luxuosa e perigosa de sua vida.
Em outro ponto da cidade, Janete tenta reconstruir sua vida através do trabalho, buscando na união com Nora uma saída para a crise financeira e emocional. A ideia de criar uma cooperativa surge como uma luz no fim do túnel, uma chance de autonomia e força feminina. Nora escuta com atenção, os olhos brilhando com a possibilidade de mudança. No entanto, o que elas não percebem é a presença de Sinara. Escondida nas sombras, Sinara ouve cada detalhe, cada plano, cada segredo compartilhado entre as duas. O veneno de Sinara já começa a ser destilado em sua mente. Ela não quer o sucesso de Janete, ela quer o caos. A informação é uma arma, e Sinara acaba de carregar seu revólver com o plano da cooperativa. O ar se torna irrespirável para Zilá quando ela percebe que Eliomar está escondendo algo muito maior sobre Alaorzinho. A intuição de mulher e de mãe não falha, e o suor frio na testa de Eliomar entrega a cumplicidade no desaparecimento. Onde está o dinheiro? Onde estão os documentos? Onde está a lealdade? Zilá avança um passo, quebrando o espaço pessoal de Eliomar, exigindo a verdade em nome de tudo que eles já viveram. A dor da incerteza está rasgando o peito de Zilá, e ela está disposta a ir até o inferno para trazer Alaorzinho de volta, mesmo que o rapaz não queira ser salvo. A tensão entre Agrado e Leandro dentro do carro é palpável. O silêncio é interrompido por perguntas capciosas que Leandro lança como iscas. Agrado tenta se manter focado na estrada, mas a mente volta para Janete e para a incapacidade de perdoar. Leandro aproveita a vulnerabilidade do amigo para plantar sementes de dúvidas sobre as intenções de todos ao redor. É uma manipulação sutil, um jogo psicológico que Agrado, em seu estado de exaustão emocional, não consegue identificar. Goiânia parece cada vez mais distante, enquanto o clima pesado dentro do veículo sugere que essa carona terá um preço muito alto, pago com segredos que nunca deveriam ter saído da sombra. Na fazenda, João Raul começa a notar pequenas inconsistências no discurso de Nayane. Por que o rádio não funciona? Por que os empregados o olham com pena? O clima de hospitalidade forçada começa a incomodar. Ele tenta se levantar, mas a dor e a tontura o impedem. Nayane aparece com um copo de água e um sorriso que não chega aos olhos. Ela o acaricia, mas o toque parece mais uma marca de propriedade do que um gesto de afeto. João Raul sente que está perdendo o controle de sua própria vontade, enquanto as paredes da fazenda do avô de Nayane parecem se fechar sobre ele, transformando o refúgio em uma prisão sem grades. Sinara já prepara sua jogada contra a cooperativa de Janete e Nora. Ela sabe exatamente quem procurar para sabotar o projeto antes mesmo dele sair do papel. A inveja que ela sente da capacidade de superação de Janete é o que a move. Enquanto Janete sonha com um futuro melhor para todas as mulheres da região, Sinara arquiteta a destruição desse sonho nos bastidores, usando a informação que colheu como um espião no ninho inimigo. O confronto é iminente, mas Janete ainda não sabe que o inimigo está muito mais próximo do que ela imagina, vigiando cada passo e esperando o momento certo para o bote fatal. O destino de todos está interligado por fios invisíveis de traição e desejo de poder. Zilá está prestes a descobrir uma pista chocante que mudará sua visão sobre o filho. Agrado caminha para uma armadilha em Goiânia sem saber. João Raul luta para manter a consciência em um ambiente hostil disfarçado de lar. E Janete, em sua busca por justiça, está prestes a ser apunhalada pelas costas por quem ela menos espera. O que acontecerá quando o primeiro segredo for revelado? Quem sobreviverá ao choque da verdade quando as máscaras finalmente caírem no próximo capítulo dessa jornada alucinante? Obrigado pelo coraçãozinho, por se inscrever agora. Comente de que cidade está vendo o vídeo. Terça, 10 de fevereiro. Raul abre os olhos e a primeira coisa que vê é o rosto de Nayane, iluminado por uma luz mortiça, observando-o como se ele fosse um troféu conquistado em uma caçada brutal. Ele tenta se situar, as memórias do pouso forçado latejam em sua têmpora, mas a conta não fecha. Onde estão os socorristas? Por que o rádio, que funcionava perfeitamente minutos antes, agora parece um pedaço de sucata inútil? O pânico começa a ser substituído por uma percepção gélida e paralisante. O acidente nunca existiu. Foi tudo uma encenação macabra. João Raul olha no fundo dos olhos de Nayane e percebe que ela destruiu uma aeronave e arriscou a vida de ambos apenas para tê-lo ali vulnerável, sem saída e sob o seu controle total. O sorriso dela é a confirmação de que ele agora é um prisioneiro do destino que ela escreveu. Enquanto João Raul vive seu cárcere privado, a quilômetros dali, as luzes do palco brilham, mas não conseguem esconder a sombra que persegue Agrado. Leandro está na plateia, os olhos fixos em cada movimento do cantor, assistindo ao show com uma atenção que beira o doentio.
Para o público é apenas uma performance, mas para Leandro, é uma observação tática. Ele estuda as fraquezas de Agrado através da música, sentindo a vibração de um homem que está com a alma em frangalhos. Agrado canta, mas seu pensamento está longe. Ele sente um aperto no peito, uma intuição que grita que algo está terrivelmente errado. No intervalo entre as músicas, ele tenta ligar para João Raul. 1, 2, 10 vezes. O silêncio da linha morta é como um presságio de morte. Agrado estranha, o suor frio escorre pelo rosto, e ele percebe que o isolamento de seu amigo não é coincidência. O show precisa continuar, mas a voz de Agrado treme diante da incerteza do que está acontecendo nas sombras. A frustração também consome Eduarda em outra parte da cidade. Ela olha para o telefone como se pudesse forçá-lo a tocar com o poder da mente. Onde está Roney? Ela entregou sua gravação, sua alma, seu futuro nas mãos dele, e o silêncio como resposta é um insulto que ela não está disposta a aceitar. Eduarda lamenta amargamente ter confiado em quem só enxerga números e poder. Ela sente que sua carreira está sendo enterrada antes mesmo de nascer, sabotada pela negligência de um homem que prometeu mundos e fundos. A raiva começa a substituir a tristeza, e Eduarda percebe que na indústria do sucesso, a lealdade é um conceito que não existe. Ela está sozinha, e o silêncio de Roney é o sinal de que ela precisará lutar com unhas e dentes para não ser descartada como um resto de fita usada. Mas o confronto mais violento ainda está por vir na casa de Eliomar. Zilá, que buscava respostas desesperadas sobre o paradeiro de Alaorzinho, se vê encurralada. Eliomar não está mais disposto a ser questionado. Ele explode. O confronto entre os dois é carregado de verdades não ditas e mágoas que apodreceram com o tempo. Eliomar acusa Zilá de ser a culpada pelas escolhas erradas do filho, jogando na cara dela cada falha do passado. Zilá recua, o impacto das palavras é físico, mas ela não se deixa abater por completo. O clima é de guerra declarada dentro de 4 paredes. Eles se odeiam porque se conhecem demais, e a busca por Alaorzinho se transforma em um campo de batalha onde ninguém sairá ileso. A tensão é tamanha que os vizinhos param para ouvir os gritos, sentindo o peso de uma família que está se despedaçando em praça pública. Enquanto isso, Janete enfrenta o seu pior pesadelo. Malvino aparece como um espectro do passado, trazendo consigo uma exigência que soa como uma sentença de morte social. Ele olha para Janete com desprezo e ordena: ela precisa deixar a cidade imediatamente. Não há espaço para negociação, não há espaço para clemência. Malvino detém o poder de esmagar os sonhos de Janete e ele está usando isso com um prazer sádico. O medo brilha nos olhos dela, mas por trás do medo, uma chama de resistência começa a arder. Sair da cidade significa desistir da cooperativa, desistir do filho, desistir de si mesma. Malvino acredita que venceu, mas ele subestima a força de uma mulher que já perdeu tudo uma vez e não tem mais nada a temer além da própria covardia. De volta à fazenda, a natureza resolve intervir nos planos de Nayane de uma forma irônica e cruel. No auge de seu triunfo, enquanto ela saboreia a solidão forçada com João Raul, seu corpo começa a traí-la. Uma reação alérgica violenta começa a fechar sua garganta e cobrir sua pele com marcas vermelhas de agonia. O feitiço vira contra a feiticeira. João Raul, que antes era presa, agora vê a sua captora em um estado de vulnerabilidade extrema. O pânico muda de lado. Nayane luta para respirar, a arrogância desaparecendo diante da fragilidade da carne. Será que João Raul vai ajudá-la, ou vai aproveitar o momento de fraqueza para escapar daquela prisão de luxo? O destino deu uma carta inesperada para o rapaz, e a vida de Nayane agora depende das mãos daquele que ela pretendia escravizar. A estrada para Goiânia ou os caminhos tortuosos da cidade levam Leandro a um encontro explosivo. Ele cruza o caminho de Xavier, e o passado volta a cobrar seu preço. Xavier, com sua língua ferina e falta de caráter, começa a maldizer Soraya, destilando um veneno que Leandro não consegue suportar. O ar estala. O ódio acumulado por anos explode em um segundo de fúria cega. Leandro avança e a agressão é brutal. Ele não bate apenas em Xavier. Ele bate em cada injustiça, em cada humilhação que Soraya sofreu. O sangue escorre e o caos se instala. Xavier não esperava que o Leandro contido e observador tivesse um monstro guardado dentro de si. A violência do ato marca um ponto sem volta na vida de Leandro, que agora terá que arcar com as consequências de ter deixado o instinto falar mais alto que a razão. O dia termina com o sentimento de que todas as peças do tabuleiro foram movidas para posições de ataque. Agrado, ainda sem conseguir falar com João Raul, decide que não pode mais esperar e começa a traçar um plano para encontrá-lo, custe o que custar. Ele sente que o tempo está acabando. Janete, pressionada por Malvino,
olha para suas malas e depois para o horizonte, tomando uma decisão que vai chocar a todos. E na fazenda, entre espasmos de dor e olhares de desconfiança, Nayane e João Raul encaram o abismo de uma noite que parece não ter fim. O que acontecerá quando o sol nascer? Quem terá coragem de dar o próximo passo nessa dança macabra de traições e vinganças? O segredo de Nayane está por um fio, a liberdade de Janete está sob ameaça e o sangue de Xavier mancha as mãos de um homem que buscava apenas um novo começo. O próximo capítulo promete ser a explosão final de tudo que foi plantado hoje. Quarta, 11 de fevereiro. O som de carne atingindo carne ecoa como um trovão antes da tempestade, e o sangue no chão é o sinal de que o limite foi ultrapassado. Agrado se joga no meio do caos, sentindo a fúria cega de Leandro e a respiração pesada de Xavier, que mal consegue se manter em pé. É um cenário de guerra urbana onde a razão foi a primeira vítima. Agrado grita, usa toda a sua força para separar os dois, mas o ódio que emana de Leandro é algo que ele nunca viu antes. Não é apenas uma briga de bar, é o desabafo violento de uma alma que foi pisoteada por tempo demais. Enquanto Xavier limpa o rastro de sangue no rosto com um sorriso cínico, Agrado percebe que aquela explosão de violência é apenas o prefácio de uma tragédia muito maior que está prestes a consumir todos eles. A tensão muda de cenário, mas não de intensidade. No casarão, o ar parece faltar enquanto Zilá e Eliomar se encaram em um duelo de vontades que faz as paredes tremerem. Zilá não recua nem um milímetro. Com a voz carregada de uma frieza que gela o sangue, ela confirma o que Eliomar mais temia. Ela vai levar adiante o pedido de interdição. Ela olha para ele não como um aliado, mas como um obstáculo que precisa ser removido para que a ordem seja restaurada. Eliomar sente o chão sumir sob seus pés. Ser interditado pela própria Zilá é uma sentença de morte em vida, uma humilhação que ele não sabe se conseguirá suportar. A guerra familiar atingiu o ponto de não retorno, e o ódio que agora brilha nos olhos de Eliomar sugere que ele não cairá sozinho. Enquanto isso, Janete mostra que a fragilidade ficou no passado. Diante de Malvino, ela ergue o queixo e solta as palavras que ele nunca esperou ouvir. Ela garante, com uma firmeza que vem das entranhas, que não tem um pingo de medo de Zilá. Malvino tenta intimidá-la, tenta usar o nome da matriarca como uma arma, mas Janete ri do perigo. Ela sabe que a verdade é sua única armadura. Essa coragem repentina deixa Malvino desestabilizado. Ele percebe que a mulher que ele pretendia expulsar da cidade se transformou em uma fortaleza impossível de ser derrubada apenas com ameaças vazias. O jogo de poder mudou, e agora é Malvino quem começa a sentir o peso da incerteza. No hospital, o cheiro de antisséptico e o barulho das máquinas formam o pano de fundo para uma confissão que pode mudar tudo. Agrado observa Leandro, que está ali ferido e exausto, mas com o olhar fixo no nada. Entre um curativo e outro, Leandro quebra o silêncio. A voz sai baixa, quase um sussurro, mas as palavras atingem Agrado como um soco no estômago. Ele tem um segredo. Um segredo que ele carregou como uma pedra no peito durante anos que agora ameaça transbordar. Agrado sente um arrepio na espinha. Ele sabe que certas verdades, uma vez ditas, não podem ser esquecidas. E o que Leandro está prestes a revelar tem o potencial de destruir as poucas pontes que ainda restam entre eles. Longe dali, o isolamento da cabana cria uma atmosfera doentia e íntima. João Raul, apesar de tudo que Nayane fez, se vê obrigado a cuidar dela durante a crise alérgica. Ele observa a mulher que o sequestrou lutando para respirar, e por um momento, a raiva é substituída por uma piedade perigosa. Nayane, percebendo a brecha emocional, joga sua última carta de manipulação. Ela olha para João Raul com olhos marejados e faz uma promessa que soa como música para os ouvidos dele. Ela vai parar de provocar Agrado nas redes sociais. Ela jura que vai mudar, que o acidente a fez enxergar o que realmente importa. João Raul quer acreditar, ele precisa acreditar, mas o rastro de mentiras de Nayane é longo demais para ser apagado com um simples juramento de beira de cama. Na calada da noite, Rony continua tecendo sua teia de dívidas e favores. O encontro com Bar é tenso, desprovido de qualquer amizade. Rony exige com a autoridade de quem detém as rédeas que Bara quite a dívida de Valmir com a Dilson. É um movimento estratégico, uma peça sendo movida para garantir que ninguém saia do controle. Bara sente a pressão, sabe que está sendo usado, mas o medo de Rony fala mais alto que seu orgulho. No submundo da cidade, cada dívida paga é uma nova corrente que se fecha, e Valmir agora deve sua liberdade a um homem que cobra juros em lealdade e sangue. Enquanto a tempestade se forma, Janete decide passar para a ofensiva. Ela não quer apenas resistir, ela quer construir. Ela propõe às artesãs a criação de uma cooperativa,
um projeto que promete dar voz e poder a quem sempre viveu à sombra. É uma ideia revolucionária para o lugar, um sopro de esperança que começa a contagiar as mulheres cansadas de tanta opressão. Janete está plantando uma semente de revolta silenciosa, e ela sabe que se a cooperativa vingar, o império de Zilá e Malvino começará a ruir de dentro para fora. É um jogo de longo prazo, mas Janete está disposta a apostar a própria vida nessa visão. Mas o perigo espreita onde menos se espera. Xavier, ainda sentindo as dores da surra que levou de Leandro, procura Zilá. Ele não quer apenas vingança física, ele quer destruição total. Ele lança um alerta que faz o coração de Zilá disparar. Existe uma investigação em curso sobre Soraya. O nome de Soraya é um gatilho para segredos que Zilá tentou enterrar em covas profundas. Xavier sabe onde dói e aperta sem dó. A menção à investigação é um aviso de que o passado não está morto. Ele está apenas esperando o momento certo para emergir e cobrar sua dívida histórica. Zilá sente o cerco se fechar e, em um momento de fraqueza, desabafa com Sinara sobre Jean Carlos, revelando fragmentos de uma dor que ela nunca permitiu que ninguém visse. No meio desse turbilhão, Luan se aproxima de Eduarda. O gesto parece inocente, um apoio em um momento de desânimo, mas na Cidade das Máscaras, nada é o que parece. Eduarda, carente de reconhecimento e cansada do desprezo de Rony, vê em Luan um porto seguro. O que ela não sabe é que essa aproximação pode ser a peça final de um plano para desestabilizar ainda mais as relações de poder na região. Cada toque, cada palavra de conforto de Luan, é um passo em direção a um labirinto emocional do qual Eduarda talvez não consiga sair ilesa. A noite cai, mas ninguém dorme em paz. Agrado encara Leandro no hospital, esperando pela revelação do segredo que pode mudar sua vida. João Raul observa Nayane dormir na cabana, sem saber se ela é sua salvadora ou sua carrasca. Janete olha para o projeto da cooperativa com o brilho de quem descobriu uma arma poderosa. Zilá, assombrada pelo alerta de Xavier e pelas lembranças de Jean Carlos, percebe que sua autoridade nunca esteve tão ameaçada. O que Leandro vai contar para Agrado? Qual é a verdadeira investigação sobre Soraya? O silêncio da noite é apenas o prelúdio de uma quinta-feira onde todas as verdades serão postas à prova e o sangue poderá correr novamente. Quinta 12 de fevereiro. O clima de guerra no mundo dos negócios acaba de atingir o ponto de ebulição e o cheiro de queimado vem direto das empresas de Rony. Alaorzinho, cansado de ser tratado como um fantoche, toma uma decisão que cai como uma bomba. Ele vai rescindir o contrato. O olhar dele é gélido, focado e carregado de uma fúria silenciosa. Ele sabe que esse movimento vai desestabilizar todo o império de Rony, mas ele não para por aí. Alaorzinho não quer apenas a liberdade, ele quer a destruição de quem tentou diminuí-lo. O desespero começa a tomar conta dos corredores da empresa. E Rony sente o chão sumir sob seus pés enquanto percebe que o jovem que ele subestimou acaba de se tornar seu pior pesadelo financeiro. Enquanto isso, nas sombras da traição, Xavier continua seu jogo de leva e traz com uma maestria perversa. Ele procura Zilá e despeja o veneno que ela tanto temia. Leandro o procurou. A revelação atinge Zilá como um soco no estômago, fazendo com que cada fibra de seu corpo se tese de ódio. O que Leandro quer? Quais segredos ele está remexendo? Zilá sente que o controle absoluto que sempre exerceu sobre a cidade está escapando por entre seus dedos, e a presença de Leandro é o gatilho para lembranças que ela jurou enterrar. Xavier observa a reação da matriarca com um prazer sádico, sabendo que acaba de incendiar um pavio que vai explodir em breve, levando famílias inteiras pelos ares. No meio desse caos de poder, o coração de Eduarda toma um rumo inesperado e perigoso. Ela se encanta por Leandro. A vulnerabilidade dele, misturada com aquela aura de mistério e a força que ele mostrou no hospital, cria uma conexão magnética. Eduarda, que sempre buscou validação no sucesso profissional, agora se vê perdida no brilho dos olhos de um homem que é o centro de todas as polêmicas da cidade. Ela não imagina que esse encantamento a coloca no olho do furacão, entre a fúria de Zilá e o passado obscuro de Leandro. É um amor que nasce sob o signo da tragédia, e cada sorriso que ela dedica a ele é um passo dado em direção a um campo minado de emoções e perigos mortais. Alaorzinho decide que a rescisão de contrato foi apenas o começo do seu plano de vingança. Ele usa o programa de Thalita, a maior vitrine da região, para expor as entranhas dos negócios de Rony. Em rede nacional, ele pressiona, questiona e escancara a má gestão e os resultados desastrosos que a empresa vem acumulando. Rony assiste a tudo de seu escritório, o suor frio escorrendo pelo rosto enquanto vê sua reputação ser triturada ao vivo. O desespero é físico.
Ele sabe que após essa exposição, os investidores fugirão como ratos de um navio que naufraga. Alaorzinho sorri para as câmeras, provando que aprendeu a jogar o jogo do poder com uma crueldade que faria inveja aos seus piores inimigos. Mas a falsidade não para por aí. Sinara, movida por uma obsessão que beira a loucura, decide criar um perfil falso em uma rede social para se infiltrar na vida de Alaor. Atrás de uma tela, ela constrói uma identidade perfeita, uma máscara de doçura e compreensão para atrair a confiança do rapaz. Ela quer saber cada passo, cada fraqueza, cada segredo dele. É uma perseguição digital silenciosa e doentia. Enquanto Alaor acredita estar encontrando um refúgio em uma nova amizade virtual, ele está, na verdade, abrindo as portas de sua intimidade para a pessoa que mais deseja manipulá-lo. O perigo agora não vem apenas de frente, mas de um link, de uma mensagem, de uma sombra digital que ele não consegue enxergar. A cidade para quando Zilá faz o anúncio que todos temiam. Com um documento nas mãos e um olhar de triunfo absoluto, ela declara que conseguiu a interdição de Eliomar na justiça. É o golpe final. Eliomar agora é um homem sem voz, sem direitos, uma sombra sob o comando total de Zilá. O choque percorre a comunidade, a crueldade da matriarca não tem limites quando se trata de manter o status quo. Eliomar sente a humilhação pública como uma marca de ferro quente na pele. A vitória de Zilá é amarga e deixa claro para todos. Quem ousar desafiar a ordem que ela impôs terá o mesmo destino de apagamento e silenciamento. No entanto, em meio a tanta podridão e disputa de poder, um momento de pureza absoluta finalmente acontece. João Raul e Agrado, após passarem pelo inferno e quase perderem a vida e a sanidade, finalmente se entregam ao que sentem. O encontro entre os dois é carregado de uma emoção que transborda em cada palavra. Eles declaram seu amor um pelo outro, um pacto de lealdade e afeto que desafia todas as convenções e perigos que o cercam. É um respiro de esperança em uma narrativa de traições. Eles sabem que o mundo lá fora está desabando, que Nayane ainda espreita e que Zilá governa com mão de ferro, mas naquele instante, o amor deles é a única verdade que importa. Mas a paz é curta na cidade de coração acelerado. A declaração de amor de João Raul e Agrado não vai passar despercebida por quem deseja vê-los separados. Nayane, em seu refúgio, já sente o cheiro da felicidade deles e prepara um contra-ataque que vai além de posts em redes sociais. Zilá, fortalecida pela interdição de Eliomar, já planeja como usar essa nova arma contra quem mais ama o interditado. E Leandro, agora com o afeto de Eduarda, terá que decidir se a envolve em seu segredo sombrio ou se a afasta para salvá-la de si mesmo. O tabuleiro está em chamas. Alaorzinho saboreia a ruína de Rony, mas não percebe a armadilha virtual de Sinara se fechando. Janete, que sonhava com a cooperativa, vê o poder de Zilá aumentar exponencialmente. O que acontecerá quando Rony chegar ao fundo do poço? Como Eliomar reagirá à sua nova condição de prisioneiro legal? O amor de João Raul e Agrado resistirá à fúria de quem quer destruí-los? A sexta-feira promete ser o dia do acerto de contas definitivo, onde o passado de Soraya e o segredo de Leandro finalmente colidirão com o presente implacável de Zilá. Sexta, 13 de fevereiro. O clima de paz entre João Raul e Agrado dura pouco, porque a realidade dos negócios bate a porta com uma violência brutal. João Raul perde a cabeça e parte para cima de Valmir em uma discussão acalorada que faz as paredes do escritório tremerem. O foco do conflito é o contrato com Rony, aquele documento maldito que parece amarrar o destino de todos a um barco que está afundando. João Raul não aceita mais as desculpas esfarrapadas e a conivência de Valmir com as sujeiras de Rony. A tensão é tão alta que o confronto físico parece inevitável a cada palavra cuspida. João Raul sente que está lutando contra um sistema de corrupção que quer engolir sua integridade, enquanto Valmir, acuado e desesperado para salvar a própria pele, tenta justificar o injustificável. É o início de uma ruptura que vai deixar feridas abertas por muito tempo. Mas enquanto os homens brigam por dinheiro e poder, nos bastidores da Casa Grande, uma crueldade silenciosa e doentia continua a ser praticada. Zilá, com a frieza de quem não tem alma, sabota mais uma vez a água de Alaorzinho. É um gesto calculado, uma tortura gota a gota para manter o rapaz sob seu domínio psicológico e físico. Ela observa, escondida nas sombras, enquanto ele bebe o veneno disfarçado de cuidado. No entanto, a força de vontade de Alaorzinho surpreende. Mesmo sob o efeito da substância que deveria dopá-lo, o instinto de sobrevivência e a necessidade de afeto falam mais alto. Em um estado de confusão mental e desespero, ele sai mais uma vez à procura de Janete. Ele precisa do calor daquela que Zilá mais odeia, criando um rastro de rebeldia que a matriarca não vai perdoar.
O perigo aumenta quando Vilma, sempre atenta aos movimentos da casa, comenta com Agenor que Zilá precisa saber urgentemente que Alaurzinho visitou Janete. A fofoca aqui não é apenas um comentário maldoso, é uma sentença. Vilma sabe que essa informação é o combustível que Zilá precisa para explodir de vez. Agenor hesita, sentindo o peso da traição, mas o medo da patroa é maior que qualquer lealdade ao rapaz. A rede de intriga se fecha sobre Alaurzinho, e o que era um pedido de ajuda desesperado se transforma em uma prova de traição aos olhos da mulher que comanda tudo com mão de ferro. O destino de Janete e Alaurzinho agora está pendurado por um fio de fofoca que chegou aos ouvidos errados. No meio desse turbilhão, Luan continua sua investida sobre Eduarda. Ele se aproxima com palavras mansas, tentando ocupar um espaço no coração dela que ele acredita estar vazio. Mas o que Luan não percebe é que a mente de Eduarda está em outro lugar, ou melhor, em outro homem. Enquanto Luan fala, Eduarda só consegue pensar em Leandro. A imagem do homem misterioso, sofrido e intenso não sai de sua cabeça. Ela compara a leveza superficial de Luan com a profundidade perturbadora de Leandro e percebe que já fez sua escolha, mesmo que essa escolha signifique entrar em um caminho sem volta. O desprezo silencioso de Eduarda por Luan é o sinal de que o coração dela já tem dono, e esse dono é o homem que Zilá mais quer ver destruído. A tempestade finalmente desaba quando Zilá coloca Alaurzinho contra a parede. O confronto é direto, seco e carregado de uma autoridade opressora. Ela o questiona sobre a visita a Janete, as palavras saindo como chicotadas. Alaurzinho, ainda sob o efeito da água sabotada, tenta se defender, mas a presença física de Zilá o esmaga. Ela usa a culpa, usa o medo e usa a interdição de Eliomar como um exemplo do que acontece com quem a desafia. É uma cena de terror psicológico onde a mãe postiça tenta aniquilar a última centelha de vontade própria do rapaz. O desespero nos olhos de Alaurzinho é a prova de que ele está perdendo a batalha contra o monstro que o criou. Mas a maior bomba do dia explode em um encontro sombrio entre Xavier e Leandro. O clima é de confissão final. Xavier, sentindo o cerco se fechar e talvez movido por um resto de consciência ou puro pavor das consequências, decide abrir o jogo. Em um momento que faz o tempo parar, Xavier confessa seu crime a Leandro. Cada detalhe daquela revelação cai como um raio sobre a cabeça de Leandro. A verdade sobre o que aconteceu no passado, sobre as mentiras que destruíram vidas e sobre a participação de pessoas poderosas naquela sujeira é finalmente exposta. Leandro ouve tudo em um silêncio mortal, os punhos cerrados e o olhar perdendo o brilho humano para dar lugar a uma sede de justiça que pode se transformar em vingança sangrenta. A confissão de Xavier muda o jogo completamente. Leandro agora possui a arma que precisava para derrubar os pilares daquela cidade. Mas o preço dessa verdade é alto. O crime confessado liga pontos que Leandro preferia não ter conectado. A dor da revelação é maior do que qualquer agressão física que ele já sofreu. Ele olha para Xavier não com pena, mas com o nojo de quem vê um verme, sabendo que a partir de agora, não há mais espaço para conversas. É hora de agir. O segredo que Leandro carregava agora ganha uma forma concreta e assustadora, e o nome de Soraya volta a ecoar como um grito de socorro que atravessou décadas. A sexta-feira termina com um gosto de sangue e pólvora no ar. João Raul está em guerra com Valmir. Alaurzinho está sendo envenenado por Zilá e vigiado por espiões. Eduarda está perdidamente apaixonada pelo homem mais perigoso da região. E Leandro agora detém a chave para abrir a caixa de Pandora daquela família. O que Zilá fará quando descobrir que sua sabotagem não impediu Alaurzinho de ver Janete? Qual será o próximo passo de Leandro após ouvir a confissão de Xavier? A verdade está solta, e ela tem o poder de incendiar tudo o que foi construído sobre mentiras. O final de semana será de medo, pois na segunda-feira, a justiça de Leandro começará a cobrar seu preço. Sábado, 14 de fevereiro. O silêncio da noite de sábado é cortado por um desabafo que vem das profundezas da alma. Leandro não aguenta mais carregar o peso do mundo sozinho e decide abrir o coração para Agrado. Em uma cena carregada de emoção crua, ele revela a dor excruciante de ver Júlia definhar enquanto o tempo escorre pelas mãos. A vulnerabilidade de Leandro é desconcertante. Aquele homem que parecia feito de pedra se quebra em 1000 pedaços diante do amigo. Agrado ouve tudo em choque, percebendo que por trás de cada ato de agressividade de Leandro, existia um pai desesperado tentando salvar a vida da filha. O desabafo é o primeiro passo de uma jornada sem volta, onde a honra será testada pela necessidade mais básica de um ser humano, a sobrevivência de quem se ama. Mas Leandro sabe que desabafar não é o suficiente para pagar as contas do hospital que não param de crescer.
Movido por uma coragem que só o desespero proporciona, ele toma uma decisão arriscada. Ele decide procurar Alaor e toda a sua família para colocar as cartas na mesa. Em uma reunião tensa, onde o ar parece faltar, Leandro explica sua situação desesperadora ponto por ponto. Ele não pede esmola, ele expõe a ferida aberta de Júlia, buscando o dinheiro necessário para o tratamento que pode ser a última chance da menina. O olhar de Leandro varre cada rosto naquela sala, buscando um traço de humanidade em meio a tantas disputas de poder. Ele sabe que está se expondo ao julgamento alheio, mas por Júlia, ele está disposto a ser humilhado se isso significar a cura dela. A tensão é palpável enquanto a família de Alaor processa a revelação que humaniza o homem que eles tanto temiam. Enquanto a tragédia pessoal de Leandro comove, o mundo da música continua girando sob a batuta cínica de Roney. Ele se aproxima de Eduarda com um olhar avaliador, mas desta vez, o tom é de conselho técnico. Roney fala sobre a voz dela, sobre o potencial que está sendo desperdiçado e como ela precisa lapidar seu talento para atingir o estrelato. Eduarda ouve com atenção, mas o conselho de Roney é uma faca de dois gumes. Ele planta a semente da ambição, tentando desviar o foco dela de Leandro para a carreira. Roney sabe que uma Eduarda focada no sucesso é muito mais útil para seus planos do que uma mulher apaixonada por um homem problemático. A manipulação é sutil, mas o impacto na segurança de Eduarda é imediato, fazendo-a questionar se deve seguir o coração ou a voz que promete o topo do mundo. No casarão, o clima de conspiração ganha novos contornos com um pedido inusitado. Nora procura Eliomar, o homem que Zilá tentou apagar da sociedade através da interdição. Com um olhar carregado de cumplicidade e medo, ela entrega a ele seu bem mais precioso, o livro de ervas. Nora pede que Eliomar o guarde em segredo absoluto, longe dos olhos vigilantes de Zilá. Aquele livro não contém apenas receitas, contém conhecimentos que a matriarca consideraria uma ameaça ao seu controle sobre a saúde e a mente de todos na fazenda. Eliomar sente o peso da responsabilidade. Aceitar aquele livro é um ato de rebeldia silenciosa contra sua própria interdição. Ele percebe que mesmo sem direitos legais, ele ainda é o guardião dos segredos que podem salvar vidas. A tensão atinge o pico quando Alaor, após processar tudo o que ouviu, resolve procurar Leandro. O encontro não é de confronto, mas de reparação. Existe um código de honra entre homens que sofreram as agruras da vida, e Alaor sente que o destino de Leandro e o dele estão conectados por fios de sofrimento semelhantes. A conversa entre os dois é densa, curta e carregada de significados. Alaor oferece algo que vai além do dinheiro. Ele oferece o reconhecimento de que Leandro é um lutador. Essa aproximação muda completamente a dinâmica de forças da cidade. Pois uma aliança entre a força bruta de Leandro e a influência de Alaor é o pior pesadelo que Zilá e Roney poderiam imaginar. Mas o coração de toda essa trama continua sendo a busca incessante de Janete por uma conexão com o passado. Ela não desiste. Com a voz mansa, mas firme, ela faz um apelo que ecoa como um trovão. Ela pede para conversar com Alaorzinho. É um pedido carregado de urgência e uma dor que atravessa décadas. Janete sabe que Zilá está envenenando a mente e o corpo do rapaz, e ela sente que só uma conversa franca, longe dos muros da fazenda, pode libertá-lo daquele transe destrutivo. O pedido de Janete é um desafio direto à autoridade de Zilá. Um grito de socorro de uma mãe que está disposta a enfrentar qualquer demônio para resgatar o que lhe foi roubado. O sábado termina com uma sensação de que as barreiras estão finalmente caindo. Leandro conseguiu o apoio que precisava para Júlia, mas a que custo? Ele agora deve sua lealdade a Alaor. Roney tenta controlar Eduarda através da música, mas o amor dela por Leandro é uma força da natureza que ele não consegue domar. Eliomar, o homem silenciado, agora possui o conhecimento proibido de Nora. E Janete, armada apenas com seu amor maternal, está prestes a entrar em um confronto definitivo com Alaorzinho que pode mudar a vida de ambos para sempre. O clima é de preparação para uma guerra que não terá vencedores, apenas sobreviventes. O que Janete dirá para Alaorzinho que pode quebrar o feitiço de Zilá? Será que o tratamento de Júlia começará a tempo de salvá-la? E como Zilá reagirá ao saber que Eliomar agora guarda o livro secreto de ervas? As perguntas pairam no ar como fumaça de incêndio. A lealdade de Leandro será testada, a voz de Eduarda será sua libertação ou sua prisão, e o segredo de Nora pode ser a salvação ou a ruína de todos. O próximo capítulo promete ser o mais emocionante de todos, onde os sentimentos falarão mais alto que as ordens e o destino finalmente começará a cobrar seu preço. Obrigado por ver o vídeo até aqui, isso ajuda muito a gente crescer, e que os vídeos sejam vistos por mais pessoas. Claro, se você deu coraçãozinho e se inscreveu no nosso perfil.
Se tiver tempo, veja os outros vídeos das outras novelas que temos no canal.